muito do que vamos discutir aqui vai ter a ver com a valorização da discussão dessa temática e do que é reconhecido como patrimônio pelas pessoas que estão dentro, no caso aqui, do município de Mogi das Cruzes, né, que é o nosso foco de análise, mas podemos estender aí para outros, pensando aí nas dinâmicas regionais e locais de Mogi, atreladas à valorização desse conceito, desse tema, né, que é o tal do patrimônio. Já devem ter ouvido falar dessa palavra, patrimônio edificado, patrimônio dessas palavras, na verdade, patrimônio edificado, patrimônio material, né? E queria conversar com vocês e ter uma noção do que vocês têm como perspectiva agora, de bate-pronto, para que depois desse momento de diálogo, né, dessas 2 horas, eu possa de novo indagar a vocês algumas dessas perguntas. E o que é patrimônio para vocês, gente? O que vocês consideram? Tentem conceituar aí brevemente. Não precisa jogar no Google, se basear em nada. Fala aí de acordo com o que você tem como visão aí. O que seria patrimônio para você? Alguém se habilita? Bom, vamos lá. Sou suspeita. Mas só patrimônio, né? Você fala, né? Não, Sim, patrimônio específico. Né? Porque, quando alguém fala em patrimônio, para mim, me vem assim, quais são o que temos de herança e que traz uma importância para a gente, assim, o que é importante, o que tem de valor para a gente, e tem uma herança de tempo, né? No meu caso, eu falo que o patrimônio de Mogi é a Serra do Itapetí e o Rio Tietê. Então, esses são os primeiros patrimônios, que foi uma herança, né, que é deixada. Então, por isso que eu falei que não é o edificado ainda, né? Mas como herança, eu considero patrimônio esses dois. Natural aí, né? Natural. Exatamente. Sim. E a Serra do Mar, né, no caso. Uma das tipologias, inclusive, né? Essa ideia que você nos trouxe aqui, né? Temos diversas facetas desse patrimônio, mas todos estão conceituados no que você pontuou no começo, Débora, que é a ideia de herança, de passar adiante, né? Muito atrelada a uma valorização, por vezes positiva, mas nem sempre. Você tem uma herança maldita, né? Estamos herdando aí um planeta que está em colapso, que requer de nós algum tipo de ação, atitude, porque esse meio ambiente vem se mostrando cada vez mais, digamos, frágil para a nossa vida aqui, né, os seres humanos. E pensando no que cada um considera como patrimônio ou não, vai depender do sujeito, da localidade dele, das suas experiências, né? E cada um vai considerar, valorizar ou não partes do território. Como você pontuou, você pensa mais no aspecto de patrimônios naturais, no primeiro momento, super valorizada essa perspectiva, e pode ser que outros valorizem mais uma pegada imaterial. Alguém aí participa de congada aqui, de organizações da Festa do Divino, não sei. Tem um jongo, maracatu, tem um maracatu também incipiente, em Mogi. Temos práticas imateriais, né? E vocês vão perceber que muito do que nós valorizamos tem a ver com o que nós conhecemos. E até indago a vocês, né? Vocês devem conhecer muito mais de Mogi do que eu, né? Que história de Mogi que te contaram, né? Primeira vez que eu cheguei aqui foi em 2019, eu dei de cara com a bandeira, um brasão, né? Já viram lá aquela partezinha da bandeira? Um tronco, algumas flechas ali, né? Você chega ali, tem um bandeirante, então algumas impressões são passadas ao visitante aqui, né? E esses são os símbolos que vocês mais valorizam? Só curiosidade. São alguns dos que... A Débora parece que não é um dos que representa ela também, né? Inclusive, a ideia do simbolismo do bandeirante, ela também passa uma mensagem por trás, né? Ela tem um significado. Todo símbolo tem significados por trás, né?
E é interessante que possamos perceber que história de Mogi que é contada e por quem é contada, né? Que patrimônios resistem, que patrimônios são reconhecidos pela população, quais são os patrimônios oficiais, quais são os patrimônios, digamos, mais populares, que vai ter a ver com essa discussão da última pergunta. O que nós devemos valorizar nesse nosso município? É uma questão mais subjetiva, né? Além da Débora, quem mais aí? O que devemos valorizar, pensando na pegada patrimonial, tá? Das diversas facetas do patrimônio. Maraci, Fabrício, Fábio, sugestões? Laura? Olha, acho que Boa você noite. deve lembrar. Opa, acho que ela vai falar, deixa ela falar. Obrigada. Eu fico muito triste quando eu vejo os prédios, as construções antigas, né? Porque tem até a data, 1922, 1900 e bolinha, sendo posto no chão. Para mim é como se estivesse destruindo a história de Mogi. Não sei se eu estou correta, mas essa a minha sensação. Interessante. Fabrício? Na verdade, eu só ia comentar que rolava um projetinho, vamos dizer assim, que chamava Patrimônio Cultural. Eu não lembro, tinha algum nome vinculado a Mogi. Que um senhor chamado Roberto, que ele ficava ali na. É que eles trocam os locais, né? A gente conhece como a Biblioteca Municipal, agora ali acho que tá. Tem outra instituição ali, né? Enfim. Mas era um rolezinho que fazia, eu cheguei a fazer com 2 turmas de alunos meus aí, que levava no Carmo, levava no Museu de Aquela Guerra. caminhada noturna, não? Não era noturna, era agendada, assim, né? Eu conheci esse projeto pela diretoria de ensino uma vez, né? Lá em 2015, acho que eu fiz. Aí depois, era um projetinho que eles faziam esse rolezinho em alguns pontos vinculados à questão histórica de Mogi, mas assim, a biblioteca, enfim, Museu de Guerra, o Centro Cultural estava começando naquele momento, se eu não me engano, né? Estava começando a ser ali explorado. Então, alguns pontos ali centrais, e trocava uma ideia do vínculo que Mogi tinha com esses locais, assim. Né? Lógico, é que nem a questão da guerra, qual era a participação de Mogi e tal. Então, fazia essa. Eu não lembro, gente, na biblioteca, o que está rolando agora? Não é mais só a biblioteca, né? Tinha um espaço lá Tem a dentro. Pinacoteca ali também, não é? Pinacoteca, mas Que você tá tinha falando? lá alguns objetos antigos, né? Que fazem parte da história e tal. Aí ele vinculava aquilo com o Mogi. Então, um pouco do que a gente falou um pouco nas nossas aulas aqui também, né? Então era um projetinho que rolava. Aí eu até tentei falar com esse senhor, ele falou que já não existe mais com esse termo, acho que dá para você agendar na Secretaria de Cultura e fazer algum tipo de rolê assim. Mas isso eu lembro que eu fiz umas 2 vezes com alguns alunos meus. E era uma pegadinha bacana, que eles faziam um roteirinho ali e a gente já trocava ideia antes, dependendo da quantidade de alunos, para não ficar uma coisa tão exaustiva, né? Porque a molecada é embaçado você controlar tudo ali. Mas era uma pegada bacana, como quando você começou a citar a questão do patrimônio, a Débora foi para a questão natural, eu me veio à mente esse projetinho, ou essas localidades de Mogi, que tem um pouco a ver com o que a Laura falou, da questão da antiguidade e tal, né? Eu cheguei a fazer esse aqui, rapaz, roteirinho do patrimônio. É algo parecido? Que é Esse à noite, uma não é que você ia até no cemitério e tudo, não? Não, né? Eu fiz lá do Teatro Vasques, faz um tempo que eu fiz, foi uma caminhada noturna, desse jeito que você falou, com um orientador lá, um mogiano raiz, né? E foi até bem interessante, mas foi até tipo esporádico, não sei como eu achei, não sei como eu acho de novo. Joguei na internet e apareceu isso aqui que te mostrei. Fala aqui de caminhadas, tem uma programação, mas não fala que continua. Mas isso é interessante, né? Para que possamos conhecer um pouco Agora do que nosso essa transição, a território. gente não sabe como vai ficar, né? As pessoas que... Né, Então, o que governo, fica, para onde vai, né? tiver, né? E para que possamos discutir essa temática do patrimônio em Mogi, temos que entender a nossa área de estudo, né? Eu não vou recortar só a área urbana, mas para vocês terem noção aqui, temos o espaço do nosso município, o perímetro municipal, lembrando que o município é a zona rural, mas a zona urbana. A cidade é a zona urbana, certo? Então, aqui a área urbana, num tom de amarelo, e logo ao lado aqui, delimitado em linhas brancas, nós temos a área do nosso município.
Por que a área urbana é mais destacada? Porque é a área que mais muda, é a área que está em metamorfose contínua, portanto, é a área que está mais condicionada a sofrer alterações, certo? Tendo em vista esse perímetro urbano, é importante que possamos ter uma noção de que, dentro de Mogi das Cruzes, né, a distribuição da população está diversificada, e a ocupação ela está constituída por muitos domicílios permanentes. Tá? Tem uma malha urbana bem consolidada e tem uma infraestrutura muito sólida, tendo uma drenagem relativamente adequada, como já apontamos na última aula, uma infraestrutura relativamente sólida também, drenagem, esgoto, como já pontuamos, né? Então, pensando nesses aspectos, temos algumas condições específicas no nosso município. Pensando em topografia, o pico mais alto, o Pico do Urubu, o Pico do Itapetí, né? Pico do Urubu, popularmente conhecido, e como cota mínima, ali na divisa com Santa Isabel. O nosso relevo, ele é constituído de terras baixas, terras onduladas e terras altas. Tá? Então, pensando nesses aspectos físicos, e até no que a Débora trouxe no início, essas terras altas e acidentadas são, em grande parte, a Serra do Itapetí, que é a área de proteção, inclusive, né? É parte reconhecida do nosso município, que deve ser, é parte, na verdade, que deve ser preservada, reconhecida por leis estaduais e municipais, inclusive. Certo? Bem tratado no início da nossa aula, comentaram que os recursos hídricos são de grande relevância também, né? Por mais que eu tenha pontuado sobre o patrimônio edificado no primeiro momento. Então, vejam que o nosso município é drenado por 6 subbacias, a do Rio Tietê, do Rio Jundiaí, Itaiaçupeba, Parateí, o Grande e o Guararema. Tá? E pensando nesses aspectos, nós temos um eixo de drenagem grandioso aqui. Parando para pensar, esse eixo do Tietê representa 70% da região metropolitana de São Paulo. Então, estamos numa área que tem uma relevância absurda, pensando no aspecto hídrico, certo? A nossa malha urbana, como eu disse, é sólida, e pensando na área de Mogi das Cruzes, deem uma olhada aqui, que de área total, nós temos 72.100 de hectares, né? E pensando em áreas de preservação, como eu trouxe na aula anterior para vocês, são 47.200. Está falando de quase 65% da área de Mogi, que é área de preservação, isso dita de acordo com as nossas leis, certo? Então, por si só, de acordo com essa legislação, todo esse território tem de ser preservado. E aí, se a população vai reconhecer ou não esse território como uma referência patrimonial, como um território relevante, a ser valorizado, salvaguardado, essa é uma outra questão. Até questiono vocês acham que a população mogiana reconhece que seja pelo menos a Serra do Itapetí ali como patrimônio, como algo a ser guardado, ou como um território a ser explorado e monetizado? O que vocês acham? Qual que é a visão que vocês têm? Sugestões? Depois quero... Olha, é que eu não sei se a minha rede é muito, como eu falo, suspeita também. Então, assim, mas todo mundo que eu conheço, eu não conheço uma pessoa que fale que deveria se explorar a Serra do Itapetí, né? Inclusive, as próprias construtoras, elas estão usando a Serra do Itapetí como um atrativo, né? Dizendo, olha, aqui você tem vista para a Serra do Itapetí, esse apartamento é vista para a Serra do Itapetí. Então, eu tenho visto muito esse tipo de marketing, né? Algumas até construindo na Serra do Itapetí, né? Bem tão perto que fique nela, né? E dizendo que está construindo ali porque está preservando. Esses argumentos são muito curiosos. Fabrício, ia comentar? Não? Na verdade, a Débora falou do eixo, assim, eu acho que eu estou numa fase mais pessimista. Eu creio que, assim, a gente tem essa questão de olhar para a Serra e
e pensar em preservá-la, mas eu acho que ainda tem um distanciamento do mogiano com todos esses recursos que nós temos, assim, sabe? Eles ainda, acho que é um pequeno... Acho que eles têm um olhar pequeno ainda para a grandiosidade que nós temos, assim. É aquela coisa, eu acho que não deve, mas também está acontecendo um monte de coisa lá na Serra, beleza, para mim. Aquele olhar meio isentão que nós brasileiros temos, sabe? Que a gente falou muito isso no começo das nossas aulas, tanto com você quanto com o Saulo, da questão da educação ambiental. Então, a gente sabe de vários problemas que estão ocorrendo, mas a gente também não olha lá para as obras ou para as construções que estão acontecendo e a gente, beleza, só acha chato, só acha assim errado, mas também não está ligando muito, assim, vai vivendo, assim, acho que precisava de um olhar um pouco mais crítico, mais questionador, né, de poder público, assim, não só pensar lá, vamos falar agora que tivemos eleições, né, então vamos pensar na saúde, na segurança, na educação, mas também olhar para essa preservação ambiental que afeta a nossa vida, né. Eu sempre estou tentando agora jogar um pouquinho para o pessoal, toda vez que fala de tempo, fala, a gente vai ser essa loucura mesmo, você não sabe o que vai acontecer. Tem um pessoal conhecido que estava se programando para ir para a praia no feriado, aí vai chover em novembro, novembro está parecendo o outono, está parecendo não sei o quê. Falei, gente, agora vai ficar, isso é fruto de muita coisa, essa loucura de tempo que a gente sempre falou, cada vez vai ser mais. Deixa eu parar aqui, gente, não, desculpa, senão... Sabe Pode daí ver, a professor falando relevância, também, a Débora, que a relevância aí de uma, digamos, do reconhecimento desse patrimônio ambiental, ela se faz ainda mais emergente, né, Fabrício? Débora? Eu queria só fazer um comentário em relação à relação das pessoas com a serra, né? Porque eu vejo muito que elas olham para a serra como o outro lugar, lá na serra, uma distância, né? Então, eu não vejo muita conexão com a serra, né? Muito pertencimento em relação à serra, muito eu posso entrar na serra. Então, é tudo assim, algo que, como se a serra fosse só uma paisagem, né? E uma paisagem distante. Então, eu vejo muita gente olhando a serra nesse sentido. E como se a serra fosse o final da cidade, sendo que ela está quase no meio. Ela está quase ela tá no centro-norte do nosso mapa, né? A faixa inteira. Isso. Isso que você contou é muito interessante, me fez lembrar de quando eu levei os aluninhos ali no Leão Pfeffer, que o Rio Tietê passa ali no fundo, sabe? Tem uma parte bem poluidinha dele ali, e eram alunos de sexto ano, né? Eles ficaram enojados. Esse lugar asqueroso, esse negócio aí, né? Se referiam ao nosso Rio. Pô, falei ainda agora da área de drenagem, né? Sem o Tietê aqui, o que seria do estado de São Paulo, do município, toda a região, né? E como eles se referiram a essa espinha dorsal do nosso território, né? Se eu tivesse levado eles na nascente, com certeza a impressão teria sido outra, né? Mas foi ali no parque, né? E foi bem interessante, porque depois que você pontuou essa visão de alguns com a serra, isso me fez lembrar dessa outra situação, né? Então, basicamente, só vamos valorizar e salvaguardar aquilo que conhecemos, aquilo que temos contato direto e indireto, certo? Você pode querer salvaguardar a Serra do Itapetí, que você já fez uma trilha, você pode querer salvaguardar as pirâmides do Egito, que você só viu de maneira digital. Beleza, você não foi até lá, mas por conhecer você tem ali um sentimento de preservação e de cuidado, né? Pontuado anteriormente por vocês, a nossa Serra do Itapetí, que está quase que inteiramente no território do nosso município, ela é uma serra isolada, é um resíduo de uma antiga superfície que já foi mais elevada. Grande parte do relevo brasileiro é residual, né? É parte de um resquício de um relevo que já foi mais acidentado e mais elevado, né? Promovendo outras áreas de sedimentação, e essas áreas aí de grandiosas altitudes do passado já foram altamente desgastadas, intemperizadas e erodidas, certo? E pensando aí no nosso território, até 40 mais ou menos, Mogi tinha características mais rurais, e essas características foram se alterando, assim como a configuração do nosso Brasil foi se alterando, né? Atrelada aí ao êxodo rural, ao aumento da urbanização, a uma urbanização sem planejamento,
que vai trazer uma série de consequências para as pessoas que estão dentro desse ambiente urbano, contribuindo para uma metamorfose brutal do ambiente urbano, apagando alguns sinais, criando outros, valorizando alguns, desvalorizando outros, certo? Pensando aí na nossa Mogi, temos o território original, que eu trouxe para vocês naquela outra aula, e aqui, onde está o meu mouse, né, o território atual de Mogi das Cruzes, fazendo fronteira aí com alguns municípios ao redor, se vocês puderem observar. Pensando na nossa Mogi, eu peguei algumas informações sobre um breve histórico de acordo com as fontes oficiais da prefeitura, tá? E aí até questionei vocês lá no primeiro slide, né? Que história de Mogi que contaram para vocês, né? Para mim me contaram algumas, né? Não sei se ela vai bater com a visão de vocês, mas reparem que muito do que é contado tem a ver com as pessoas que contaram, né? Então vocês vão poder observar isso em alguns relatos. Mas especificamente a nossa Mogi, ela está mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo, né? Está aqui na região do Alto Tietê, com mais de 400 mil habitantes, quase 450 mil, certo? Temos algumas teorias da origem, né? 1560, 1611, mas fato é que Mogi é bem antiga, né? E pensando até na nossa nomenclatura, o que eu mais vi como fonte foi essa ideia da raiz do termo indígena boigi, que, de acordo com Buarque, ele vai significar Rio das Cobras, que vai fazer alusão a diversos meandros do Rio Tietê. Vejam só que o Rio Tietê ele vai ser fundamental, inclusive, ao nomear o nosso município, né? E, obviamente, Cruzes faz alusão à questão católica e à demarcação do território naquele período, certo? E, especificamente, o nosso município ele vai surgir como entreposto, como caminho, certo? Porque era uma rota que permitia um acesso ao Vale do Paraíba, as Minas, e aí começa a ter um pouco mais de movimento aqui na nossa região, atraindo habitantes, a proximidade com São Paulo sempre fomenta essa região. O fato de São Paulo frequentemente ter uma especulação grandiosa faz com que pessoas fujam de São Paulo e se localizem nas regiões do entorno para tentar sua vida, certo? Todo esse início de urbanização aqui na nossa região de Mogi vai fazer com que as pessoas comecem a viver nessa região e se relacionar com o espaço geográfico dessa região, valorizando esse espaço, ou não, né? Vamos ver como que serão essas relações, lembrando que os sentimentos que o sujeito vai ter para com o meio ou para com outras pessoas, eles são os mais diversos possíveis. Medo, angústia, anseio. Para pensar como reconheciam a Serra do Itapetí naquela época. Um lugar quase intransponível, de difícil acesso. Para nós, hoje, ele tem uma outra perspectiva, imagino eu. Certo? Então, vamos parar para pensar que Mogi vai ter o seu crescimento atrelado a outras regiões, por sermos uma área de passagem. Certo? O caráter religioso ele vai se fazer presente no nosso território desde o início, desde o nome até algumas das estruturas que serão construídas no nosso território. Em 633 foi construída, né, a primeira igreja da Ordem Primeira do Carmo, na época lá mais de pau a pique, né? Em 736 houve uma revitalização da infraestrutura ao redor, o que fez com que tivéssemos um fomento do fluxo de pessoas. Por não ser a melhor área para plantar o café, então Mogi vai buscar fomentar o seu crescimento de alguma maneira. Vai aproveitar o fato de estar próximo de algumas áreas e de atrair pessoas, sendo uma rota. Vai aproveitar esse fato para que o crescimento possa acontecer dentro dessa região, para que as alterações possam ser efetuadas dentro do território. Mas ainda assim, Mogi era muito pequena, certo? Vocês vão perceber que, ao termos o tráfego ferroviário impulsionado entre São Paulo e Mogi das Cruzes,
Teremos também estações férreas aqui na nossa região, inclusive, não sei se já foram para Luiz Carlos, algum lugarzinho aqui na região, tem estação de Guararema. Muitas vezes essas estações férreas são ainda alguma referência patrimonial. 50 anos depois da estação férrea, nós temos a inauguração de rodovias, certo? Vocês vão perceber que algumas espinhas dorsais aí do nosso território já vão aparecer, ó, Deodato Wertheimer, famosa, né? Todo mundo aí já ouviu falar, já usou como referência, né? Francisco Rodrigues, talvez. São algumas infraestruturas que vão nortear o crescimento econômico, perdão, o crescimento urbano de Mogi das Cruzes. Se vai nortear o crescimento urbano, vai nortear parte das alterações que serão efetuadas no nosso território. Portanto, ao influenciar a metamorfose do território perdão, do território mogiano, teremos uma influência brutal na relação das pessoas para com o meio. Algumas construções serão selecionadas a permanecerem no espaço geográfico, em detrimento de outras. Isso tem a ver com capital, com interesse, com uma série de questões. Certo? Então vejam que o fomento do rodoviarismo vai fazer com que Mogi tenha aí oportunidade de crescimento. A proximidade com projetos de infraestrutura vai fazer com que Mogi cresça, mude, se transforme. Certo? Teremos, então, um crescimento grandioso da construção civil. As antigas chácaras vão começar a virar loteamentos, virando áreas para... Já viram ali, próximo a Elgin? Que eu moro aqui em César, vocês sabem, né? Já comentei. Comentaram comigo que dali da Elgin para frente era tudo uma chácara grandona, ou chácaras, né? Descobri onde são alguns condomínios fechados, não sei se localizaram. Isso vai acontecer em várias localidades de Mogi, né? Loteamento de chácaras para a venda de terrenos. Algumas instituições de ensino vão se fazer presente dentro do território, devido ao crescimento da nossa Mogi. Então, durante a década de 80, esse trechinho do litoral norte vai ter essa ocupação impulsionada, com a abertura da Rio Santos. Então, vai ter um boom demográfico aqui na nossa região, visto que São Paulo não parou de crescer em nenhum momento. Mas sempre com aquela característica de caminho de travessia, de passagem, certo? Toda essa integração de Mogi com áreas centrais vai fazer com que Mogi tenha um crescimento econômico e uma metamorfose urbana grandiosa, certo? Tendo uma crescente demanda de novas infraestruturas o tempo todo, sempre tendo a sua área urbana expandida, associada a uma grandiosa gentrificação que vai acontecer no território mogiano, que está totalmente atrelada a um discurso neoliberal que tem a ver com levar uma modernidade, um desenvolvimento a diversas localidades, provocando uma grandiosa especulação imobiliária, certo? Várias estruturas tradicionais vão ser apagadas do ambiente urbano. Não só em Mogi, tá? Mas Mogi vai ter muito disso. Diversas capitais terão isso. Você apaga para que aquilo não seja representado, para que aquilo não conte uma história, para que aquilo não seja valorizado. Certo? Deem uma olhada aí na primeira imagem que eu achei do perímetro urbano de Mogi das Cruzes, no primeiro recorte, em 53, tá? De acordo com o plano diretor. E depois o perímetro urbano de Mogi nos dias de hoje. Vejam só, de 53 para atualmente, como o perímetro urbano de Mogi se multiplicou. Logo abaixo, temos um recorte aqui, nesse tom em amarelinho, amarelo, não, perdão, rosa e roxo, de uma territorialidade reconhecida como área patrimonial de Mogi das Cruzes, que é lá no centro de Mogi. Observem que
esses patrimônios vão se concentrar na área central. Grande parte dos patrimônios que são reconhecidos pelo município de Mogi se concentram na área central de Mogi das Cruzes. E cada uma dessas construções, ela conta uma história. Certo? Vejam ali, em 53, o perímetro urbano e comparem com a evolução para 65. Viram a expansão? Não tinha nenhum núcleo lá embaixo, agora tem um núcleo lá embaixo. Você tem um núcleo isolado. Estão vendo? E essa metamorfose continua. Vejam só agora. 68 para 65. 3 anos. Observaram a diferença? A robustez ali da área central? É importante que vocês lembrem que as estruturas que estão dentro dessa área mais pintada, escrito ali de zona urbana, elas vão ser as estruturas que mais vão sofrer alterações, de acordo com uma série de interesses dentro do território. Certo? Lembrando que grande parte das pessoas já moram agora na cidade, a partir de 60 e poucos. Então, é o território onde as pessoas mais se relacionam com o espaço geográfico que a circunda, valorizando, desvalorizando, compreendendo ou não esse território. Vejam só de 75 a 79, como a área urbana cresce de novo e as ilhotas de urbanização também se expandem. Vocês conseguem observar a barreira geográfica ao norte impedindo o avanço da urbanização, que é a nossa Serra do Itapetí, que está num tom mais escuro aqui, ó. Ela freia um pouco ali, né? Funciona como uma barreira. Mas, se vocês observarem, essa barreira foi ultrapassada, ó. Estão vendo ali em cima? Lá em Simão também? Aí, o perímetro urbano é contínuo e intenso. E as alterações desse espaço, elas também serão contínuas e intensas. Vejam a próxima imagem. O perímetro urbano não para de crescer? Será que em algum momento ele vai tomar conta de todo o município de Mogi? Não teremos mais zona rural? Observem mais um avanço para atualmente. 40% da área do município hoje é área urbana. E aí, se você comparar com aquela informação do começo do slide, 65% são áreas de preservação, então, opa, tem área urbana e área de preservação aí. Pensando no histórico do crescimento do nosso território, observem aqui, vocês conseguem ver as datas ali embaixo? Lei 53, estão vendo? 65, 68 e as tonalidades? Peguei todas essas imagens do plano diretor de Mogi, tá? Vocês vão perceber que grande parte das estruturas reconhecidas pelo poder público como importantes, elas estão todas concentradas na área central de Mogi. Salvo aquelas esculturas, não tem patrimônio em César, por exemplo. Significa que nada em César tem de ser lembrado, valorizado, guardado, né? Reverenciado. Quem aí mora em uma outra região que não tem nenhum patrimônio? Ou bairro? Mais pessoas aí? Vou mostrar para vocês daqui a pouco o mapeamento desses patrimônios. Oi, Débora. Meu Ponte Grande. É o que eu estou tentando fazer agora, fazer uma pesquisa sobre os patrimônios do bairro. Importante isso, porque muito desse patrimônio que é reconhecido pelo poder público, ele é reconhecido mediante demanda social. Tá? Depois eu tenho até um estudo de caso para trazer para vocês como a presença do reconhecimento de práticas culturais pode influenciar nas decisões do poder público. Tá? Então, observem aqui, mais uma informação daquele GeoMogi, áreas urbanas de Mogi das Cruzes.
Isso domina grande parte do nosso território. O fluxo de crescimento está em um formato ali de T, né? E a área que Mogi reconhece como centro histórico é essa área amarela, estão vendo? Num recorte aqui, esse polígono central, ele é a área que vai concentrar o maior número de patrimônios edificados de Mogi. Só que, como a Débora pontuou, grande parte da nossa periferia não tem patrimônios oficiais. Vocês vão perceber depois que áreas de preservação não são sinônimo de patrimônio. Algumas áreas de preservação do planeta são também tombados como patrimônio, tipo Pantanal. Mas, muitas vezes, áreas de preservação ficam só no espectro ambiental. Mas é importante que tenhamos também o reconhecimento desse espectro social da preservação, da importância da preservação como patrimônio, como histórico, como cultura, para valorizar ainda mais aquela estrutura, aquele ente, aquele artefato, e assim contribuir para que você tenha diversas maneiras de frear um avanço predatório perante aquele ambiente, aquela estrutura, aquele artefato, qualquer coisa que seja. Certo? Observem aqui no território da mancha urbana de Mogi, onde tem essa área aí de, digamos, de reconhecida importância. Pensando em amplitude do território, é uma área pequena, não é? Vejam aqui aquele parte do polígono central, polígono histórico-cultural, com alguns limites, a linha férrea ali. Estão localizando onde é essa área, pessoal? Ali no centro, Coronel, né? Perfeito. Débora, você pontuou do reconhecimento do patrimônio, no caso aí encabeçado talvez ali por uma associação de bairros, ou você mesma que seja, para tentar te motivar. Eu acho que foi você que me perguntou, ou Tatiane, que me perguntou um exemplo de alguma coisa que deu certo em alguma aula no passado, não lembro exatamente quem fez uma pergunta assim, mas lá no município de Alfenas, interior de Minas Gerais, não sei se já ouviu falar, a prefeitura de Alfenas estava expandindo a sua malha urbana. E um bairro conhecido como Santo Ângelo, ele ia ser totalmente desmembrado e basicamente desfigurado e ia deixar de existir. E pessoas moravam nesse bairro, né? Era um bairro que poucas pessoas moravam, mas pessoas moravam lá, uma população periférica. E, obviamente, essas pessoas não queriam ser expulsas de casa, estavam com demanda de uso capião, muitas estavam já com papéis da casa, e uma maneira que nós encontramos, na época eu estava na graduação lá em Alfenas, e aí eu ajudei o pessoal com o estudo, encontramos de frear o avanço da prefeitura, foi entrando com a valorização do jongo como patrimônio imaterial em Alfenas. Não sei se já ouviram falar, o jongo é uma prática cultural antiguíssima, né? Uma dança misturada com música, com poesia, uma prática cultural antiguíssima. E a população desse bairro, do Santo Ângelo, praticava o jongo há mais de 20 anos, como herança. E então nós entramos com um pedido de inventariamento dessa prática imaterial, como patrimônio imaterial de Alfenas. E aí, por termos entrado com esse pedido na prefeitura, nós conseguimos frear o desmonte do bairro e aí, por consequência, as pessoas ficaram com as casas delas. Só que tipo, esses processos legais levam anos, né? E aí, infelizmente, agora estamos nos últimos trâmites, né? Parece que o jongo vai ser oficialmente inventariado como patrimônio do município de Alfenas. Lá tem muita congada, lá, município pequeno de Minas Gerais, né? Então, aí, ó, tem como, muitas vezes não é fácil, não é rápido, né? Mas, sim, é possível. Principalmente porque você pode usar aquele argumento óbvio, né? Pô, não tem patrimônio só no centro, né? O que é patrimônio? Defina patrimônio para mim. Aqui tem coisas que eu me importo, né? Esses patrimônios são coisas que as pessoas se importam, aqui tem coisas que eu me importo. Por que não tombar, salvaguardar coisas do meu território também, né?
só da centralidade, só coisas que os portugueses fizeram, né? Só coisas inspiradas no colonizador, né? O que é patrimônio? Vou discutir isso com vocês. Queridos, pensando em Mogi das Cruzes, tá? A antiga Câmara, né? Patrimônio, Casarão do Carmo, Casarão do Chá, não sei se ouviram falar, né? Isso tudo vai ser regulamentado, como eu disse no início, como pelo poder público. Temos Esfera Nacional, o IPHAN, que vai tombar ali uma das primeiras estruturas, a 67, aqui em Mogi. Temos a esfera estadual e a esfera municipal. Então, temos meios legais de reconhecer a importância de estruturas, ou até da imaterialidade, reconhecer a importância até de ideias e de saberes, certo? Mogi, a nossa Mogi, como vários municípios do Brasil, tem uma política de preservação voltada para o tombamento de estruturas antigas. Estruturas ferroviárias, escolas, praças, obeliscos. Eu não estou falando que isso não é importante, mas não é só isso que importa. A serra importa, o rio importa. Certo? Pontos de referência ao passado propõem uma contínua reflexão para o transeunte, para a pessoa que está passando por ali, para o cidadão do município, para o cara que, para quem está no cotidiano, no dia a dia, que vai reconhecer naquela estrutura edificada algum tipo de referência, qualquer que seja. Mogi é um município antiguíssimo, tem uma história muito vasta. O território ele é palco de múltiplas transformações. Podemos valorizar os diversos agentes desse espaço geográfico. Parece que o município, num primeiro momento, quando eu me mudei para cá, parecia que Mogi tinha sido construído única e exclusivamente por bandeirantes, né? Será que isso resume a história vasta da nossa Mogi das Cruzes, né? Importante que essas edificações, mas não só as edificações, resistam. Elas vão ser transformadas dentro do nosso território. E sim, sempre vão ser símbolos e vão trazer consigo diversos significados que vão interagir com esses símbolos. Lembrando que os significados são reconhecidos pelos sujeitos. E aí, quando temos uma partilha comum do significado, começamos a ter uma ideia de coletividade, de reconhecimento coletivo de alguma estrutura. Ao longo do tempo, várias gerações vão interagir e vão alterar um meio, vão deixar rastros, vão deixar cicatrizes nesse ambiente, contribuindo para uma sedimentação de vários elementos no espaço geográfico. Certo? Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai estabelecer laço topofílico, ninguém vai proteger nada se não conhece. É importantíssimo aí o fato de que possamos educar. E o educar, não falo do educar de colégio aqui, né? No caminhar ao centro de Mogi das Cruzes, né? Olhar para os segundos andares, uma trilha, né? Sei lá, a trilha da Pedra do Lagarto, que seja, né? Sobe no Pico do Urubu a pé, conhece a serra, conhece o rio, vai nos parques, na Ilha de Marabá, faz o trabalho de campo, né? Quem sabe? Se permita. É do interesse do sujeito o estudo e a compreensão das dinâmicas da cidade, para que assim ele possa entender o lugar que ele vive. A cidade é concebida como um produto dessas relações que nós temos, relações sociais, ambientais, que vão promover a produção do espaço geográfico, tendo uma relação contraditória entre capital, sociedade e meio ambiente. Certo? Esse patrimônio cultural, então, ele vai poder ser entendido como um conjunto de símbolos que estão presentes nos lugares. Só que esses símbolos que vão resistir, eles vão resistir de acordo com interesses de agentes do espaço geográfico. Por vezes já chegaram a pensar que o homem não tinha o poder de destruir montanhas. O Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, está aí para provar que o homem destrói, né?
Ele cria também outras áreas de aterros, novas estruturas. Serra Pelada, né? Aquilo lá virou um buraco, era quase um morrote, uma colina gigantesca. Né? Então, a capacidade do homem de alterar estruturas naturais é grandiosa. Estruturas urbanas antropomorfizadas, perdão, também. Então, o patrimônio é parte integrante da cultura e da identidade. E ele vai adquirir várias formas e várias expressões. Por isso que eu perguntei para vocês no começo da aula, o que é patrimônio para você? O que você reconhece como patrimônio? Se você veio esperando algum tipo de definição deste professor para que ele fale o que é importante ou não, isso não vai acontecer. Podemos construir coletivamente algum tipo de significado, de símbolos que possam ter importância para grande parte dos membros aqui dessa aula. Certo? Alguns documentos oficiais vão tratar do patrimônio e vão valorizar ele no ensino como uma ferramenta multidisciplinar. Então, a educação patrimonial vai ser um instrumento de alfabetização cultural, possibilitando ao indivíduo uma leitura do mundo que está cercando ele, uma compreensão desse universo sociocultural que o cerca, e toda a trajetória histórico-temporal na qual ele está inserido. Você não caiu de paraquedas nesse ambiente. O que resistiu, o que não resistiu, como as coisas estão, para onde elas estão mudando. É interessante compreender isso. Para onde o Mogi está crescendo ou não, o que vão construir aqui ou ali, o que vão preservar ou não. Então é importante que vocês tenham consciência do fato de que o espaço arquitetônico ele vai revelar e ele vai instruir também. Ele vai mostrar muito das relações de poder do espaço geográfico. Antigamente, o pessoal fazia um mausoléu grande para mostrar que tinha poder. Olha o que são as pirâmides do Egito, o Taj Mahal. Hoje está na moda fazer prédio alto, né? Quanto maior o prédio, maior o poder do país. Aí os caras entram na corrida de fazer o prédio mais alto do mundo, né? Chegaram a prometer que iam fazer o prédio mais alto do mundo em São Paulo, vocês viram, né? Queridos, você tem uma disputa no espaço geográfico e uma representação do poder por meio das estruturas que são constituídas dentro desse espaço geográfico. No comecinho, comentaram, né, que o patrimônio tem a ver com herança de pai para filho, numa perspectiva de legado de algo importante, certo? Roda gigante. Roda gigante mais alta, né? Sim, estátuas mais altas, mais robustas, maior ponte estaiada, maior ponte estaiada. Diversas são as disputas entre os agentes do... Oi, Fabrício. Não, eu estava pensando uma coisa aqui, quando você falou a gente explorar as localidades do nosso município, e aí eu fico pensando, por Mogi ser um município de mais de 700 e poucos km, em muitas dessas áreas ambientais, assim, exploradas, eu acho que foi nas primeiras aulas do Saulo, que ele falou, pô, qual lugar que você acha que está aí conurbano? Ele falava de César, eu já citei para mim Butujuru, que para mim já cresceu demais do que era. De certa forma, a gente não tem um perigo pior, porque quanto mais espaço se tem, mais se invade, mais se derruba a árvore, mais se constrói, né, cara? Por mais que a gente tenha muito espaço, a gente tem muita coisa, a gente é privilegiado aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que as obras também vão avançando, vão chegando. Então, todo momento estou vendo algum espaço sendo derrubado, algum movimento de construção, é meio que natural, assim, né? Essa edificação a todo tempo nos cercando cada vez mais, né, cara? Aí eu tô ficando assim, por Mogi ser uma cidade tão grande e de tanto espaço, né, meio que, de certa forma, facilita essa exploração cada vez mais acelerada, cada vez mais expandida, né? Isso aí foi o que me veio à mente quando você comentou sobre isso aí. Sim. Daí a necessidade de estabelecermos limites, né? Mostrar, falar, ó, esse ambiente natural também é importante. Daqui não passa, daqui o tijolo não vai. Sei lá, numa
respeitar as áreas de preservação permanente já seria um ótimo primeiro passo, na verdade, né? Áreas de cabeceira. É interessante você trazer essa reflexão de que não podemos urbanizar tudo, né? Esse negócio não pode crescer desenfreado. E aí vem Então, que, como você está falando, a ideia de desenvolvimento, a ideia de crescimento vem com essa ideia, né? Eu sempre tento lá para meu, não é, né? A palavra desenvolvimento nesses momentos nem sempre é de um viés positivo. A gente tem que olhar um contraponto natural aí, né? E com eu acho que é uma certeza. luta nossa, né? Cara, PIB não é sinônimo de qualidade de vida. Aumento de PIB. Mogi Ah, aumentou o PIB. Não é sinônimo de qualidade de vida. Vamos lembra do pensar em governo alguns outros. passado, né? Baixou o PIB, o povo comendo osso, mas tá legal, né? Pô, aumento do PIB, sei lá, vamos pegar exemplos básicos. Eu trabalho a quase 30 quilômetros da minha casa. Tá? Então, carro todo dia, 60 km o dia, imagina no final do mês. Vamos pensar se eu trabalhasse próximo da minha casa, pudesse ir de bike. Eu não ia estar movimentando o PIB. Mas ao trabalhar longe da minha casa, ao gastar muito com transporte, eu movimento. Isso melhora a minha qualidade de vida? Tem dia que eu fico 45 minutos no trânsito. Com a obra ali na serra, eu trabalho no meio da serra, pelo amor de Deus, era bárbaro. Tinha dia que eu voltava, que eu estava num mau humor terrível, 1h40 para voltar, 1h30. Vamos imaginar o acesso à água. Quando eu morava em Alfenas, citada anteriormente aqui, eu tinha uma minazinha d'água muito próxima da minha casa. Então, enchíamos o galão d'água ali, uma mina de ótima qualidade, certo? Aqui em Mogi, por muito tempo no começo, eu tive que comprar galão d'água, certo? Então, nitidamente, aqui, ao comprar o galão d'água, eu melhorei o PIB, de maneira muito pequena, obviamente, mas melhorei o PIB, gastei mais dinheiro. Pensando em qualidade de vida, eu tinha uma qualidade de vida muito melhor quando eu tinha acesso a uma bicazinha de água. É por aí, Débora. Sim, quantidade grandiosa de imóveis vazios. Quase todos os municípios de médio e grande porte do Brasil têm mais imóveis vazios do que número oficial de moradores em situação de rua. Tá? É uma informação bem interessante. Inclusive, saiu um estudo sobre o município de São Paulo, acerca de informações bem detalhadas sobre isso. Não sei se chegou a ver alguma coisa sobre. Tá? Pessoal, aqui alguma pergunta? Não? Então, vocês vão perceber que os indivíduos eles vão se conectar com o mundo por meio de lugares também. Alguns lugares que, digamos, entre aspas, vão ter uma identidade específica, os chamados lugares em comum. Desde um lugar que, sei lá, é muito famoso, se eu comentar com vocês, sabe a TV Diário, Chibata, a linha do trem, orientando a vocês virem para minha casa, vocês vão ter algumas referências. Alguns patrimônios são também referências, certo? Vão aglutinar uma grandiosa quantidade de significados. Algumas localidades vão ter ali uma série de experiências dos mais distintos sujeitos. Portanto, o pertencimento do sujeito com o meio vai sendo desenvolvido, à medida que ele experiencia, que ele tem sensações, que ele vai atribuindo significados aos diversos artefatos que se fazem presentes no meio que o circunda, desenvolvendo uma consciência de pertencimento, que é construída ao longo da vivência. Certo? Analisando localização, aspecto, função, idade, história, onde é que está, quem que construiu, como é que é isso, como que foi usado, o que que aconteceu, quando que foi construído, a forma, como foi construído. Muitas vezes nem percebemos que indagamos isso tudo na nossa cabeça ao nos depararmos com uma construçãozinha qualquer ali na frente. Já tiveram a experiência de levar uma pessoa jovem ou uma pessoa de fora ao centro de Mogi, se deparando as estruturas ali, ficando um pouco curioso, ou não, com o ambiente?
Então, esse patrimônio histórico ele vai passar a ser composto por um conjunto de bens culturais, que, segundo a natureza, né, dos 4 livros do tombo, eles vão poder ser arqueológicos, paisagísticos e etnográficos, históricos e de belas artes. Certo? Temos o Condefat no estado de São Paulo, e as políticas aqui em Mogi vão ganhar força, principalmente em 70. Tá? Então, a educação patrimonial vai permitir ao indivíduo fazer uma leitura do mundo que o rodeia, levando ele a compreender todo esse espaço, todo esse universo sociocultural e a trajetória do que está ao redor dele, reforçando no sujeito um sentimento de pertencimento, de compreensão da realidade. Portanto, esse patrimônio edificado ele vai ser ponto de partida para estabelecer um contato entre o sujeito e entre o espaço geográfico, permitindo a ele uma compreensão maior de todo o histórico do município e suas diversas facetas. Certo? Partindo da experiência do contato com vestígios, uma manifestação material da cultura. É um processo ativo de apropriação e valorização da cultura, da história local, fortalecendo muito a identidade cultural. Então, vejam que a valorização de patrimônios, elas têm muito a ver com o espaço geográfico. E se nós estamos dentro do espaço geográfico e nos concentramos nas áreas urbanas, vamos pensar no seguinte: quem mais altera o espaço urbano? São alguns agentes específicos que alteram de acordo com necessidades/vontades. A história que temos ali como resquício no espaço urbano, ela tem a ver com o que permitiram ficar, com o que demoliram ou não. Certo? Talvez aí já tenham pensado em algum lugar que não existe mais, mas que ainda representa algum tipo de referência para vocês. Eu lembro que quando mudei para Mogi, tínhamos 2 grandes referências na área central ali. Tenho certeza que todos vocês conhecem. Que hoje são referências ainda, mas não existem mais oficialmente. Quem lembra da Praça da Marisa? Vi que a Tatiane balançou a cabeça aqui, a Débora, um joinha. Cadê a Marisa? Não tem mais Marisa, né? Mas, para nós, deixou de ser a Praça da Marisa? Não sei, para vocês aí, digamos, popularmente, você ainda se refere a lá onde estava tal pessoa? Ah, estava lá na Praça da Marisa. E a da Mirella, a doceria lá, a branca, grandona? Eu, sinceramente, eu acho que eu nem sei o nome daquela praça especificamente. É Praça da Mirella, para mim. Vejam que um apego nosso ao passado. Eu vi que alguns balançaram a cabeça aqui. Talvez uma pessoa nova em Mogi não vai nem entender. Imagina que sobrinho da Tatiane muda para cá e falava, tá na Praça da Mirella, não tem nem a placa da Mirella lá. Vai achar que era maluco. Tá falando do quê? O negócio não existe, né? Referências de um passado que pertence a nós aqui, enquanto comunidade, enquanto mogianos, que vivemos aquilo naquela temporalidade. Era muito interessante quando eu mudei para cá, o pessoal ia me orientar. Ah, sabe o antigo tal coisa? Falei, não, velho, não sei onde é o antigo tal, não sei nem onde é o novo, né? Eu não tinha os pontos de referência. Eu não tinha vivência, o conhecimento do território. Eu não tinha experiências aqui. Certo? Aqui tem muito disso. Tatiane, por favor. Não, só para comentar, né? É muito de mogiano isso, não saber os nomes das ruas, né? A gente se perde, a gente sabe, aquela Rua do Mirella, né? A Rua da Santa Casa. A gente sempre tem um ponto de referência, né? Mas dificilmente sabe, às vezes, os nomes das ruas, né? A gente se confunde muito com isso, é muito mogiano isso, né? Sim.
Muito. Eu tive que buscar um produto e botaram um endereço para mim, né? E aí eu achei estranho, nunca tinha visto a rua, eu fui indo, e quando eu cheguei era a Avenida dos Bancos. Eu falei, gente, por que vocês não me falaram, né? Se soubesse, eu já nem botava no GPS, eu botei no GPS, eu olhei e falei, nossa, parece que está indo para um lugar que eu conheço. Aí, quando eu olhei, nossa, aqui, me localizei, né? Ótimo. Comércios marcantes que viraram referência, sim, que nem existem mais, né? Antiga tecelagem, né? A IAG, não, que era ali próximo da... Tinha muita gente que usava de referência comigo. Esqueci o nome agora, já me passou também. Muito bom vocês trazerem isso, né? Ao longo do... Então é importante que percebamos a importância da temporalidade na metamorfose do território, né? Diversas gerações vão interagir e vão alterar o meio, como eu disse anteriormente, deixando rastros, cicatrizes no ambiente, certo? Todos nós vamos estabelecer relações com essas rugosidades que estão presentes no espaço geográfico, tá? Muito do que está aqui ao nosso redor vai ser ressignificado por outras pessoas. Pode ser que tenhamos um significado partilhado, mas mesmo tendo um significado partilhado, eu ainda interpreto a minha maneira, a Tatiana ainda interpreta a maneira dela, por mais que os dois valorizem a Serra do Itapetí, certo? E esses vestígios deixados no espaço geográfico, sejam naturais ou não, sejam igrejas, obeliscos, montanhas, árvores, eles vão ser elementos que resistiram ao tempo e vão compor o espaço geográfico, possuindo, então, significados para a memória do lugar e para as pessoas que vão conviver com aquele ambiente, certo? Desenvolvendo laços de memória ali, estabelecendo laços topofílicos de sentimento, certo? Todo esse patrimônio vai ser uma grandiosa ferramenta pedagógica, então, hein, gente? Seja de orientação espacial, vai para tal lugar, você está mandando a pessoa ir para um patrimônio, mas você quer que ela vá para um lugar, você está sendo objetivo. Pontos de referência, usufruto, certo? Então, vejam as diversas potencialidades do patrimônio. Como a cultura vai ser capaz de se transformar por meio da relação do sujeito com o meio. Portanto, a seleção de elementos desse espaço geográfico ela vai fazer com que alguns sujeitos consigam direcionar discussões temáticas ou não. Vocês vão perceber que alguns elementos foram selecionados para ficarem no espaço geográfico e outros foram deliberadamente apagados por algum agente, pelo poder público. Algumas explicações existem. Certo? Está fazendo sentido, pessoal? Sei que eu estou batendo muito na tecla de relevância, de afetividade. Tatiane, por favor. Não, só para lembrar lá daquela praça próxima da estação de Mogi, né? Que quando eu era pequena ela tinha aves lá, ela tinha bicho preguiça, né? E para mim ficou tão marcado aquilo, né? A gente passava pela praça e via os animaizinhos, né? O aviário, e era tão interessante, né? E mudou, e a cidade vai mudando, né? Mas vai ficar sempre marcado, né? Para a gente que viveu aquilo, né? Por mais que a gente explique, acho que ninguém vai entender, né? Quase um zoológico no meio da cidade, né? É bem, a gente pensa hoje em dia, né? Como, né? Sei lá, cuidar desses animais assim, né? Conviverem no meio da área urbana com todo mundo estranho, né? Mas interessante. Com certeza. Você me fez até lembrar de um vídeo que eu vi no YouTube, chama Antes e Depois de Mogi das Cruzes. Algum ser de luz resolveu pegar fotografias
exatamente como você falou, tem até essa fonte aí, na época com água. E aí ele tenta pegar os mesmos ângulos das fotografias. Mandei ali no grupo. 10 minutinhos, depois estiver à toa, dá um play lá. É bem interessante conseguir observar como, sim, muda muito, muda muito. E muda com viés, sempre com viés. O que fica, o que vai, como fica também. Preserva a fachada, a funcionalidade não. Certo? Eu acho que o Tatiane, nessa época, eu tenho 43, então eu lembro vagamente, né, de algumas coisas. Lembro um pouco do Parque Municipal, peguei e vivenciei aí um pouco do Parque Municipal. Eu acho que, de repente, nessa época, né, veio aqui a mente, de repente, a gente não tinha esse olhar que a gente tem, que acaba sendo, acho que em todos os grandes municípios, de locais próximos à estação, ser lugares tão deteriorados, né? Onde ocorre ali, vamos dizer assim, a boca do lixo mogiana ali hoje, né? Talvez naquela época a gente não tinha esse olhar, né? Porque hoje a gente passa ali por passar, a gente não passa ali por um viés assim de passeio ou de interesse, né? Porque é um local nem um pouco aprazível, assim, em todos os sentidos, né? Então, o quanto a gente também vai deteriorando, né? Esses lugares, vai depreciando, né? Esse centro ali próximo da estação. Eu me veio somente agora depois que você comentou isso, né? Era uma praça que, de repente, naquela época teria um olhar um pouco mais, apesar da questão das aves e do bicho preguiça, de repente tinha um olhar mais, né, atrativo, né? Mogi, acho que basicamente era isso, né? Era ali e o Parque Municipal, não tinha nenhum outro tipo de parque aqui nessa época ainda. Eu acho que pra gente que era criança era meio mágico, né? Era meio. Muito. Nossa, você falou do algodão doce, eu lembrei também, né? Porque era muito baratinho o algodão doce, a pipoca, né? Acho que era um momento gostoso, assim, né? Mas hoje a gente pensa com outros olhos por causa dos animais, né? Mas para a gente tem essa nostalgia, assim, gostosa. Desculpa, Hélio, eu falei dessa praça, mas você também chegou a viver nessa época, né, Emoji? É mais quando a gente era criança mesmo, né, Fabrício? Vocês vão ver que as temporalidades influenciam muito. De dia era tranquilo ir lá, de noite se transformava. No passado era de uma maneira, hoje é de outra. Pega ali, você falou de estação de trem, no passado linhas férreas já foram tipo gloriosas, né? Hoje já não tanto. Eu morei ali no Mogilar, muito próximo onde é o Herman Ferragens, o Verã ali, né? Durante o dia, comércio forte, né? Parte pungente. Durante a noite, muda completamente, fecha tudo, né? Um número absurdo de moradores em situação de rua ali se aglutinam na região, a área se transforma completamente, em questão de, tipo, entre 5 da tarde e 8 da noite, parece um outro mundo. Mesmo espaço geográfico. A temporalidade influencia como que as pessoas olham para os ambientes, né? Cada um vai olhar de uma maneira, de dia de uma maneira, de noite de outra. Interessante vocês trazerem essas discussões das temporalidades, dos elementos que se faziam ou se fazem presentes dentro do ambiente, né? E é interessante que tenhamos a compreensão e a clareza de que, com o passar do tempo, as pessoas vão continuar a alterar profundamente o meio. Ou até vão alterar sua percepção do meio. Como o Fabrício pontuou, né? Antes as pessoas talvez não valorizassem, não compreendessem que fosse importante, sei lá, uma coisa ou outra, ou que aquilo era importante, tinham que ser valorizado, agora acabou, não temos mais o algodão doce barato aí, sei lá, alguma que vocês pontuaram, né? Então o sujeito vai ser capaz de modificar as estruturas, tá? Então, pessoal, percebam que os lugares vão ser criações humanas, tá? A relação do sujeito com o espaço geográfico e o afetivo que ele vai desenvolver para com esse espaço tem a ver com o sujeito e com a maneira como esse sujeito se relaciona com o meio, tá? Portanto, todos esses significados vão ser constituídos ao longo da vida e vão trazer consigo traços singulares de valores individuais e de valores coletivos também.
que vão ser difundidos, muitas vezes, por meio dos lugares que são vividos em comum por essas pessoas, certo? Sendo um ponto de encontro, um ponto de partida, para que esses sujeitos possam interagir, possam dialogar. Muitas vezes, lugares de salvaguarda promovem um sentimento de empatia comum. Não vou falar que todo mundo de Mogi, né? Mas dificilmente aí alguns seriam a favor de pichações na Coronel José Bento ali, naquela escolinha lá do centro, que está agora mais salmão, né? Possivelmente, se visse alguém fazendo um tag ali, não seria muito a favor, não sei. Ou no Obelisco, cada um se relacionaria de uma maneira, outros ficariam mais ofendidos se cortassem uma árvore da serra, jogassem um papel no rio. Então, cada um vai valorizar aquilo que aquele sujeito ou aquele grupo social tem como importante. Ele só vai ter como importante aquilo se ele experienciou, se ele viveu, se ele partilhou aquilo com outros. Certo? Talvez a palavra afetividade, não sei. Com certeza. Lembrando que a afetividade ela vai se dar de diversas maneiras, né? A montanha no passado era motivo de medo, depois vira refúgio, né? Nossa, montanha, né? Vai para a serra, vai para o resort, vai para... Né? Aquilo muda. Lembrando que você vai desenvolver diversos sentimentos afetivos com o espaço geográfico. Angústia, medo, ansiedade. Fabrício? Eu, assim, nesse papo nosso aí, cara, será que, de repente, igual eu e a Tati lembramos, com certeza vocês estão aqui com a gente lembrou desses locais de Mogi, será que as nossas crianças vão ter esse laço afetivo? A minha filha vai ter laço afetivo com o Parque Centenário, porque eu creio que, não sei, parece que não, né? Então, sabe que são outras épocas, aí o quanto essa questão do desenvolvimento, tecnologia, avanços e tudo mais, né, nos afastam, né? Porque hoje, de repente, o rolê lá de ver o bicho preguiça e comer a pipoquinha, comer algodão doce, é assistir uma série em casa, assistir um negócio, né? A gente começa a pensar em algumas coisas, né, nesses vínculos aí, e eu sempre acho que vou lembrar, eu tenho na minha memória muito o Parque Municipal, assim, em flashes, né, o aviário, e para mim, acho que até o meu fim aí eu vou lembrar, assim, talvez as nossas crianças, minha filha de 7 anos não vai lembrar. Vão ser novos desafios, cara. É engraçado, né, cara? A gente lembra com essa Como você lembra, não vão, né? Mas não significa que não É. vão valorizar. Como você lembra, ninguém nunca vai, né? Nem seu irmão esse gêmeo, vínculo, né? né? De repente o vínculo, né? Essa afetividade aí que a gente comentou, né? Você mostrar que se eu importa, acho. que valoriza. Tatiane, por favor. Mas que a gente lembra muito de onde os nossos pais levaram a gente, né? Nossa família, enfim, porque o aviário era no centro de Mogi. Era um lugar de passagem, né? E a gente tinha que resolver alguma coisa no centro e passava por ali. Então, não era um lugar que, vou levar para passear, né? Eu, por exemplo, não tenho essa lembrança do Parque Municipal de Mogi, mas talvez os filhos, né, vão ter, os seus filhos hoje em dia, vai ter mais afetividade com o Parque da Cidade, o Parque Centenário, Leon Pfeffer, não sei, né? Acho que depende um pouco de onde os pais levam, né? Mas eles não vão lembrar desses lugares que a gente, né? São os tempos, né? Que vão mudando. Talvez ela não goste de nenhum desses que ela falou, daquele parque novo, próximo ali da ponte do Tietê, sabe? Esqueci o nome dele. Eu fui passear esses dias com o cachorro, achei super agradável. O Parque Sem Árvore que a gente falou aqui no do Solo, né? Isso, tem muita quadra, né? Talvez ela prefira lá. E ignore parte dos parques que você valoriza, Fabrício. Não sei. Parque Nogueira, né? Alguma coisa. Arthur Nogueira o nome. Arthur Nogueira, isso. Muito interessante vocês aqui. Busão Amarelo da Heroles falaram aqui, né? Eu comecei a lembrar aqui, mas... Pais e escolas fazem, sim. Pais, escolas, o próprio espaço geográfico é fundamental para isso. Ailton Nogueira, né? O Celso nos corrigiu.
Exatamente nesse viés que vocês estão trazendo, que com o passar do tempo essas experiências vão se acumular, né? E você vai ter essa bagagem da experiência que você acumulou. Sua filha, seu sobrinho, qualquer outro que você vai ter contato, seu tio que veio de fora de Mogi, ele vê o espaço geográfico com outra ótica, de acordo com as experiências que ele teve, que ela vai ter, né? Certo? E todos esses indivíduos vão estar conectados aos lugares que eles reconhecem, dotando esses ambientes de afetividade, podendo compreender esses lugares como referências, a serem salvaguardados ou não, considerando esse lugar como lugar de memória, possuindo um papel essencial, sendo elo entre as pessoas. A Débora liga para a Serra. Eu ligo para a Serra, eu nem sabia que a Débora existia até esse curso. Somos pessoas totalmente distintas, que, ao termos contato, percebi que comungamos de alguns valores. Mesmo ela tendo uma história, eu outra completamente distinta. A Tatiane é a mesma coisa. Vocês aqui eu nunca tinha visto nenhum. Felizmente e infelizmente. E percebi ao longo dos nossos diálogos que vários são os pontos que temos de convergência. Interessante isso mesmo. Eu percebi que alguns aqui já se conheciam, né? Tem um grupo aí que talvez tenha contato, mas tem vários aqui que talvez nunca tinham visto, né, o rosto do outro, e escolheram discutir esse tema, segundas e quartas, né? Alguma coisa os motivou, certo? Então, a imagem da cidade que se vive é criada a partir dos lugares que são reconhecidos pelos sujeitos, certo? As interações de indivíduo com o meio não são independentes ou apolíticas. Beleza? A ação da temporalidade, ela vai se dar no espaço geográfico, afetando o espaço geográfico e os seres inseridos dentro desse espaço geográfico. Podendo, então, concluir que toda essa experimentação, ela tem um caráter temporal. Como você se relaciona com aquilo lá é como você está agora. Nada garante que vamos amar o Parque Centenário para sempre, ou aquela estrutura para sempre. Nada é permanente, né, nesse aspecto aí transitório. Funcionando. Ai, que interessante aqui que vocês comentaram. No município, né, a complexidade das interações escolares de variáveis, esse suporte físico, ela vai ser extremamente grande e vai permitir, então, uma facilidade muito grande para o contato de vivências cotidianas. Então, todos nós, querendo ou não, vamos ter uma vivência cotidiana em comum. Você mora em Mogi, você já ouviu falar de Serra do Itapetí. Não sei se você se relaciona de maneira positiva com ela, se você quer salvaguardar, quer cuidar. Mas, querendo ou não, você olha para aquele negócio todo dia. Certo? Pessoal, então a interpretação do mundo ela vai ser feita pelo indivíduo. E essa interpretação ela vai ser totalmente social, fruto de experiências que são praticadas pelas pessoas dentro do espaço geográfico, tá? Sendo necessário destacar, então, a grandiosa importância dessas experiências. Quero, então, a partir de agora, compartilhar com vocês a análise do que a prefeitura pontua ser patrimônio para nós aqui em Mogi das Cruzes. Patrimônio edificado, patrimônio imaterial, certo? E temos também algumas estruturas arquitetônicas, aquelas construções, vocês já viram? Tem ali na Rotatória do Brasília, em César, tem algumas esculturas ao redor de Mogi que são tombadas pela prefeitura também, porque aquelas, não outras, porque daquele artista e não de outro, né? Questões que podemos levantar. Vou abrir aqui para vocês. Se quiserem abrir o site, podem ficar à vontade. Eu vou abrir
aqui, ó, deixa eu mandar para vocês. Esse é no ArcGIS, tá? Um que eu montei dos patrimônios de Mogi, eu já havia mandado anteriormente para vocês. Vou passar um por um para podermos analisar, mas não vou ficar só nele. Por quê? Eu vou utilizar elementos da própria prefeitura para poder mostrar o espaço de Mogi e para que assim possamos conversar sobre ele. Vocês estão vendo a minha tela? Me interrompeu? Espera aí. Opa, errei. Perdão, gente. Estão conseguindo ver a minha tela agora? Sim, fui para o Google Earth agora. Nossa Mogi aí, né? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Tinha comentado com vocês de potencialidades dos SIGs, né? Vocês estão lembrados que eu comentei na aula de SIGs sobre arquivos KML? São esses aqui, ó, estão vendo aqui, ó? .kml, .kml. São arquivos do Google Earth, tá? Então, eu fui no site da prefeitura e baixei esses arquivos do site da prefeitura, tá? Por exemplo, aqui, ó, abairramento. Estão vendo? Selecionei ele, cliquei 2 vezes, ele vai dar um zoom até Mogi das Cruzes e vai me mostrar aqui, ó, os bairros de Mogi. Estão vendo? Cliquei aqui, ele me dá a descrição do bairro. Estão vendo aqui? Quero trocar algum nome, trocar alguma cor, perdão. Quero destacar o de César. Propriedade, estilo, cor, área. Troca cor, ok, ok. Tá? Só para vocês verem, beleza? Macrozonas, você pode selecionar macrozonas, se preferir. Se preferir, pode selecionar, vejam só, distritos de Mogi das Cruzes. Por que eu estou tentando trazer isso aqui para vocês? Para podermos colocar uma máscara em cima da outra. Falamos de patrimônios, não foi? Vamos lá para os patrimônios de Mogi das Cruzes. Tem aqui alguns patrimônios para nós. Se vocês observarem, ó, Igreja Matriz, Antigo Fórum, Antiga Estação, Antiga Câmara, Capela São João, Santuário, Igreja de Ordem Primeira e Terceira, próprio Bandeirante, Professora Guiomar, Teatro Vasques, Casarão do Chá, Casarão do Carmo, Coronel Almeida, Matriz. Peguei alguns pontos. Se nós observarmos, vejam só, salvo o Casarão do Chá e o Bandeirante lá em cima, grande parte se concentra na área central. Quando eu vou abrir distritos, vejam só, está tudo aqui nesse distrito, que é o distrito sede. Tudo não, grande parte, né? E aí, quando eu vou olhar o mapeamento dos patrimônios edificados, estão vendo aqui a outra aba agora do History Map? Conseguem ver a densidade desses patrimônios ali? Será que só o centro que importa, gente? Vocês acham? Perspectivas, experiências? O que é patrimônio? Aquilo é patrimônio de acordo com a prefeitura, tá? De acordo com órgãos oficiais, municipais, estaduais e nacionais.
Será que não tem nada de relevante? Cocuera, César de Souza, Biritiba? Professor, só para Diga, contribuir também com a discussão, a Camila por aqui. favor. Eu estava aqui ouvindo, eu não estava conseguindo falar antes, mas agora eu consegui me liberar um pouquinho. Aí eu estava aqui, né? E esses pontos que você elencou, e essa discussão, especialmente, é uma discussão que eu estou fazendo num projeto que eu comecei a executar hoje. Quer dizer, comecei a executar desde o início do ano, mas hoje foi, assim, o primeiro passo para o desfecho dele, que é lá na Praça do Aviário, né? Tem uma pintura no prédio da Guarda Municipal, que está sob os cuidados da Guarda. E eu falei, é engraçado que as conversas, elas estão no mesmo tema, assim, né? Legal. E esse projeto, ele é um projeto voltado para a comunicação do patrimônio histórico, né? Mas quando eu fiz esse levantamento, justamente, desses patrimônios e fui olhar o que era patrimônio, considerado patrimônio pelo olhar da prefeitura, né? Enfim, o que era, estava sendo trabalhado, eu também me questionei e falei, e as outras, né? E as outras memórias? Onde é que estão essas outras histórias, né? Esses outros lugares? E aí, assim, um das ações é essa pintura, e nessa pintura tem embaixo, que ainda não coloquei, mas vou colocar, uma placa com QR Code direcionando para o mapa. Justamente mostrando esses patrimônios, a maioria dos que você destacou está aí. Eu só não coloquei as esculturas, porque eu queria fazer algo um pouco mais acessível, no sentido de que trouxesse realmente algum valor de visitado, assim, né, que a gente pudesse ver, por exemplo, um museu, você consegue captar algum tipo de história se você visita, né? Infelizmente, eles só ficam abertos de quarta a sexta, mas, enfim, se você está pelo centro e você faz a leitura do QR Code nesse projeto, né, você consegue acessar esse museu, né, se você está dentro do horário comercial ali. Mas as esculturas eu acabei não colocando por conta dessa história, assim, né, que a gente não tem essa história contada nesses lugares, enfim, né, são esculturas que acabam ficando ali, mas a gente não interage, né, com elas, assim. Então, dentro de um roteiro, de repente, né, se a gente tem guias, pessoas capacitadas para trabalhar com esse aspecto cultural da cidade, a gente consegue incluir e comentar, né, Débora? Até a Débora está aqui, que ela faz um pouco desse trabalho. Mas, senão, a gente não sensibiliza para essa discussão, né? E aí isso converge um pouco também com as questões que eu trago da minha tese. Então, eu acho que essa questão da comunicação dos patrimônios, ela é uma problemática para a gente, assim, e o que eu percebi hoje, né, também, assim, com a execução, o início desse projeto, eu acabei fazendo a aplicação de um questionário, né, e aí eu tive uma pessoa me ajudando na aplicação desse questionário, mas fiz uma aplicação de questionário teste, assim, né, de algumas perguntinhas. Você é mogiano? Você já visitou algum arquivo histórico, algum patrimônio histórico da cidade e tal? E as pessoas, elas olhavam com cara de paisagem, praticamente, assim, elas respondiam, mas elas tinham um certo distanciamento desse tema, sabe? Então, eu falei, nossa, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer mesmo para sensibilizar, porque uma coisa é você falar com quem está interessado em ouvir, né, ou com quem tem alguma afinidade com o tema, cidade inteira. É um desafio maior, assim, então a gente tem que ser mais criativo nessas comunicações, né? A gente tem que tentar captar de uma outra forma. E o projeto, por ele comunicar em forma de grafite, ele tem um pouco desse objetivo, de tentar quebrar né, esse estilo de comunicação que às vezes é só por imagem, só por foto, e a gente chamar a atenção de um outro jeito, para ver se a gente consegue sensibilizar de uma outra forma e tal. Mas é um trabalho assim, né? É um trabalho de uma cerejinha, né? Um trabalho de formiguinha numa coisa que é muito complexa, né? Para a gente trabalhar assim. É um desafio, acho que de todas as cidades, assim, né? Não só da nossa. Adorei o seu projeto, Camila. Se precisar de ajuda, inclusive, ó,
mão de obra barata, tá? Nossa, incrível, meu. E como você pontuou, temos de estabelecer meios de diálogo para realizarmos uma comunicação. Como eu falei lá no começo, você só salvaguarda aquilo que você conhece, você só cuida daquilo que você conhece, você só divulga aquilo que você conhece, né? E exato. aí, de novo, a tecla de educação aparecendo, educação ambiental, educação patrimonial, educação em diversas esferas. É bem isso. Então, com certeza, assim, eu tô fazendo, agora eu vou começar a fazer mais comunicações sobre ele, se vocês quiserem depois acompanhar a página do projeto, né? Eu coloco ali no grupo pra gente, vou divulgar ali. E a gente vai fazer uma... Até a maneira como esses elementos... Não sei ainda oficialmente, Oi? mas vai ter uma oficina no dia 30 de novembro. Que nós legal, vamos fazer... bom que acabou o curso, dá para ir na oficina, hein? Então, é no sábado de manhã, que a Isso gente que vai você contou fazer. é muito interessante, de ser discutir. sábado, Camila. Para preparar a aula para vocês, eu falei, vou em alguns lugares aqui em Mogi, tipo, pequenos museus, tem aquele museu de arte visual, eu não consegui ir em nenhum que eu quis. Todos eles, horário comercial. Gente, eu dou aula segunda, a sexta, das 7 às 5. Eu não tenho outro horário para isso. Professor, não, mas a gente... 4h30, não dá 4h30, meu bem. Inviável. Sim. Tem que pensar nisso. Quem que você quer acessar? Não, a gente está aberto todo dia, tá? Para quem? Não seria melhor abrir um sábado, tirar na sexta, sei lá? Não tem as resoluções, né? Você falou, é sábado. Pô, ótimo, estou fechando nota, tá? Barbárie. Sábado. Se falasse que é terça-feira, eu falasse, puxa, adoro a ideia, Camila, eu iria, mas não vai dar. Tá impossível. E sábado, assim, eles até fazem essas com agendamento, né? Eles só fazem com agendamento e para grupos mesmo. Então, mas é um pouco disso assim que eu queria sentir também, né? Como é que é o sábado? Porque a maioria das atividades, quando a gente tem, assim, é sempre durante a semana. É sempre, né? Mas no SESC, por exemplo, que a gente fez um roteiro esses tempos com a Patrícia, foi agendado, então também na Cotec. Então, assim, só que só nessas oportunidades que a gente consegue ir, também não é ruim, porque você trabalhar visitar a cidade com guiamento é outro olhar, né? Mas, enfim, para a gente pensar mesmo, e até onde eu sei, assim, tem o intuito, a Secretaria da Cultura está com o intuito de abrir aos finais de semana. Eles estão numa fase de fazer uma revitalização do acervo, né, de revisitar catalogar. Então, tipo, de segunda e terça, os funcionários estão trabalhando mais voltados para isso, para uma organização interna. Quarta, quinta e sexta, eles ficam disponíveis para o público, né? Mas assim, o fluxo de pessoas que vem de fora é no final de semana, em maior quantidade, assim, com... Sim. Então, a gente tem que repensar mesmo, eu acho, esses olhares, né? Só que aí envolve mão de obra, envolve escalas, né? Porque trabalhar fim de semana é diferente de trabalhar durante a semana. Então, eu sei que tem uma complexidade aí. Mas seria para nós, assim, como cidade, para enriquecer a nossa apropriação cultural, né? A gente precisaria, eu acho, muito, muito, pelo menos aos sábados ou aos domingos, que seja, né? Abrir meio período, enfim. Precisaria. É muito importante, porque comungar com outros públicos é fundamental. O agendado, você parte do pressuposto que ele já tem algum tipo de interesse, já está, pelo menos, olhando com carinho para aquela temática, para aquela ideia, né? Então, é meio que falar para um público que está afim de te ouvir, né? Mas muitas vezes a ideia de salvaguarda, de cuidado, de difusão de informação tem a ver com falar com a pessoa que não estava afim de te ouvir no primeiro momento, que não dava importância para aquela temática ambiental, cultural, no primeiro olhar, né? E que aí você meio que amarra ela, traz ela à força, por alguma razão que seja, atraindo a atenção, dando uma pipoca, sei lá, né? Mas fazendo no final de semana que ela possa ir, né? Não sei, fazendo um lugar bonito, com uma trilha depois, no final, né?
Era bem interessante. Eu fiz mestrado no Rio de Janeiro. Quando eu morei lá, o meu orientador, ele fazia os roteiros geográficos do Rio de Janeiro. Então, ele pegava no caso, ele fazia porque ele tinha vontade, né? E tinha essa outra questão que você falou da remuneração e do voluntariado. Então, ele pegava dias específicos e divulgava, na época era no Facebook, que bombava, né? No Facebook, vou sair daqui da Praça Mauá, vou sair de caminhada fazendo uma conversa histórica sobre o Rio de Janeiro. Quem quiser, 7 horas tal lugar. Quem quiser, 21 horas tal lugar. E aí, pontos esporádicos, sem aviso prévio, mas numa outra pegada, né? Partindo de um ser social único, que era um professor ali. Mas essas iniciativas são de grandioso valor, né? E depois ali a prefeitura começou a bancar, pelo menos, os gastos que ele tinha no translado. Então, viu ali uma potencialidade de valorização do município, né? Falou, se eu pagar uma mixaria para um professor que faça uma caminhada noturna 2 vezes na semana, quem sabe aí possamos começar, né, a fomentar algum tipo de coisa. Problema. Fica num discurso, né? O Celso pontuou. Deixa eu espelhar aqui de novo. Pode falar, por favor. Não, só concordei mesmo que é um tema assim que a gente conversa muito, né? Assim, quem é da área assim, do turismo também, da parte da cultura, porque é um desafio mesmo da gente ir, né? Divulgando e, enfim. Mas é bem isso, ó. Expedicionário, obelisco. Hoje, uma das pessoas que me relatou essa questão do obelisco, do Marco Zero, né? Falaram que era da Guarda Municipal. Falou assim: algumas pessoas me perguntam o que aquele poste lá na frente aquele poste na frente da igreja. Não sabem que é o Marco Zero. Enfim. Quando eu mudei para cá, o pessoal tirou de chacota comigo, né? Que eu falei, nossa, que esse pessoal gosta tanto de Don Quixote, né? O pessoal aqui deve ter uma relação muito intensa com a fábula. Assim, não é Don Quixote, né? Ficaram ofendidíssimos, né? É Brás Cubas, e é sei lá quem, e é um bandeirante. E eu falei, tá, nossa. Na minha visão, na minha experiência de mundo, né? Eu não vi aquilo como um bandeirante no primeiro momento, né? Mas aqui, para os mogianos, é uma referência absurda, né? De amor e ódio para alguns, né? Alguns adoram, outros veem com asco, né? O fato é que é uma referência. Cada sujeito se relaciona de uma maneira com ele, né? Uhum. Trouxe aqui para vocês alguns dos pontos de Mogi, né? Santuário do Bom Jesus. Já viram? A igrejinha. Na Praça da Mirella que você frequenta lá. Isso, na Praça da Mirella, né? Largo do São Bom Benedito, Jesus. né, gente? É aquela praça Oi? lá. É São Benedito, né, que chama? Ou não, se eu não me engano. Rapaz, eu acho que é isso, Largo do São Benedito. Conhecido com... botei aqui, isso aqui é só uma... Vocês estão vendo isso aqui, o jeito que a informação está disposta, né? Lembra que eu comentei da importância da difusão de informação? São essas informações aqui, um pouquinho mais rebuscadas, pouca coisa que eu peguei de outras fontes, dispostas aqui de outra maneira, no mapa. Você comunica de outra maneira. Você permitindo ao cidadão navegar aqui, dar zoom ou não dentro desse espaço, clicar onde ele quiser, permitir a ele explorar por meio de fotografias, cliques, observando aí uma interação distinta com informações. Aqui por meio daquele story map que eu mandei para vocês. Aqui numa maneira mais informacional, mais intuitiva, que você pode usar no seu celular como aplicativo também. Mas que te traz resultados também. Passíveis de análise. Aqui no Google Earth, outras informações. Vamos pegar aqui, abairramento, área urbana, mobilidade urbana, vou falar daqui a pouco para vocês, na aula que vem, tá? Área de proteção cultural, estão vendo? APCP, Área de Proteção Cultural e Paisagística.
Cliquei. Vou dar um zoom nela. Vejam aí, ó. Na área de proteção cultural e paisagística, grande parte dos pontos estão todos dentro dela, principalmente dentro aqui, ó, do quadrado e do círculo, estão vendo? Conseguem ver? Centro histórico tradicional, tá? Estão observando? Área de proteção de qualidade ambiental. Só para não sobrepor os pontos. Pensando em preocupação com o meio ambiente. Todos os pontos plotados em amarelo, vejam só. Proteção e conservação de qualidade ambiental de mananciais subterrâneos. Muitas vezes a ideia de patrimônio ela fica vinculada única e exclusivamente com a ideia social. Mas é importante que tenhamos a perspectiva de que temos patrimônios ambientais também. Temos APPs, Área de Proteção Permanente. Oficialmente, ela não é uma área de patrimônio, é uma área de proteção ambiental, mas nada impede de expandirmos essa área de proteção ambiental para uma área de patrimônio, para que nós, seres sociais, possamos compreender aquele território não só como uma área passível de preservação e de cuidado, pensando no meio ambiente, mas sim como uma área importante para nós enquanto seres sociais. No olhar ali, pego sempre a ideia do Itapetí e do Tietê. Certo? Vou compartilhar mais uma vez aqui, que eu só queria olhar para os rostos de vocês. Então, ó, observem aqui que por meio do Google Earth, zona de interesse ambiental, se você quiser selecione, você pega informações, estão vendo? Zona de rota turística, até a Débora tinha falado no começo hoje, né? A rota turística aqui, que Mogi considera de maneira oficial as rotas, né? Oi? Alguém ia falar aí? Isso, não, eu gostaria de saber como que a gente consegue chegar aí nessas informações da prefeitura. Ah, perfeito, aqui, ó. Aqui, todos esses arquivos eu baixei do próprio site da prefeitura, tá? E todos esses arquivos são arquivos que são chamados .kml, que são arquivos que, tipo quando você salva no PowerPoint, que fica no finalzinho ali, .ppxt, ou então no Word, você salva, fica .doc ou .pdf. Imagem, às vezes, fica .jpeg, é o formato do arquivo, é o tipo de arquivo. Tá? O Google Earth, ele lê principalmente dois tipos de arquivo, que é o KML e o KMZ. Normalmente usam o KML ali, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui na Prefeitura de Mogi, vou mandar o site aqui, e busquei os mapas, tá? Vou mandar aqui no nosso grupo o link que eu baixei todos esses mapas, porque vocês vão perceber que parte dessas informações são difíceis de achar nos sites de prefeituras. Ah, tá lá no site da prefeitura. Aonde? Trocentos milhões de abas, numa subdivisões, às vezes que você fica 15 horas para poder achar no clique. Tá? Então, vou te mandar, e aí você consegue baixar o arquivo com todos os zips, que vai ser esse arquivo aqui, ó. Estou abrindo ele aqui. Aqui, ó. Pronto, já estou espelhando para vocês e já estou mandando aqui. O bom de pegar do site da prefeitura é que você pega da última versão oficial que foi difundida. Estão vendo a minha tela? Ah, não, peraí que atualizou para esse aqui, rapidinho. Peraí que já vou mandar o certo.
Tá? E aí é essa aba aqui da prefeitura. Eu já vou te mandar o certo. Eu mando ali no grupo, tá? Porque eu acabei perdendo a aba aqui, eu fechei ela sem querer. Aí eu mando ali no grupo, aí é só clicar lá, baixar, você baixa o arquivo no zip, tira do zip, tá? Eu não sei se você está no computador, mas se tiver no computador, você consegue abrir o Google Earth. E aí, com o Google Earth aberto, vou te mostrar aqui como é que abre os arquivos, tá? Perfeito. Está tudo aberto aqui, ó. Vou te mostrar como é que é, então. Compartilhar. Se vocês tiverem qualquer dificuldade nessa parte de SIGs, de geoprocessamento, que eu tentei mostrar para vocês dos softwares gratuitos, por favor, se expressem, tá? Então, ó, mandei o site aqui, tá? Da prefeitura. Eu não vou ver mais vocês, mas vai comunicando com áudio comigo. Aí eu busquei informações sobre o plano diretor vigente, tá? E aí fui na aba, achei aqui essa aba de Secretaria de Urbanismo. E aqui, ó, tá vendo, ó? Vários mapas. Mapa 1, macrozona, perímetro, distrito. E aí tem vários, tá? Aqui, você clica e baixa todos. Ou se você quiser só um específico, sei lá, você está trabalhando com área verde, você quer só o de área verde, clica aqui no mapa 11, tá? Aqui, ó, mapas do plano diretor, cliquei nele. Aqui em cima, aqui na direita do meu computador, está fazendo o download. Não sei se dá para ver aí, ó. Download em andamento, o download acabou. Mostrar na pasta. Pegar esse arquivo aqui que eu acabei de baixar. Vou colocar aqui na minha área de trabalho para vocês verem. Arquivo aqui na área de trabalho. Ele está zipado, ele está compactado, tá? Então, está aqui o arquivo, ó. Estão aqui os mapas. O que que eu faço? Pego todos os mapas, vou colocar aqui na minha área de trabalho. Todos os arquivos estão aqui em pastas agora na minha área de trabalho. Ficou meio bagunçado. Abri o Google Earth. Está aqui meu Google Earth. Beleza? Então, eu quero abrir esse arquivo do Google Earth que está pronto. O que que você faz? Arquivo, abrir. Ou, se preferir o atalho, Ctrl+O. Clicou, abre isso aqui. E aí você tem que localizar o arquivo. O meu arquivo, no caso, está na área de trabalho. A área de trabalho está aqui todos os mapas. Eu quero mapa de perímetro urbano. Cliquei aqui, área urbana. Está vendo que está até com o símbolo do Google Earth? Cliquei em abrir. Pronto. Está vendo aqui, ó? Abriu o perímetro urbano desenhadinho. Pronto. Está inserido aqui o arquivo no seu Google Earth. Quer tirar a seleção? Clicou aqui. Quer aumentar a seleção? Ó, área urbana. Está vendo que tem tudo aqui polígono sem nome? Área urbana lá em cima. Quero selecionar todas. Só clicar, selecionar tudo. Quero tirar uma. Clica, tira. Você tem liberdade total. Tá? Quero só colocar a igreja matriz. Cliquei aqui, ó, igreja matriz. Quero que dê zoom nela. Clica 2 vezes. Aparece até uma descrição, que no caso eu vinculei aqui com o site da prefeitura. Aí joga aqui, ó, na frente da igreja. Quero ver ela como se eu estivesse a pé. Clica no bonequinho do Street View, solta aqui na rua, te joga como se você estivesse naquele carro do Google. Você viaja pela rua. Você quer ir nos patrimônios, vamos para a estação rodoviária. Jogou aqui, né? Inclusive virou até um restaurante ali em cima agora, né? Você quer ver a imagem, joga no Street View. Então, diversas são as alternativas que nós temos para usar a cartografia, os SIGs especificamente, como algo para potencializar a nossa capacidade de entender o espaço geográfico e de expor as informações que nós temos, certo? Aí é uma questão de gosto, né? Na lista dos patrimônios de Mogi, eu acho maçante, cansativo, não acho ela intuitiva. Na pegada do mapa, quando eu dou a lista e dou o mapa para os meus alunos, eles vão massivamente para o mapa. Massivamente. Eu não vou falar que é 100%, sempre tem um curioso ou outro que vai para a lista. Mas, de um modo geral, o pessoal vai para um contato um pouco distinto. Tá? Só para encaminhar para o fim,
trazer aqui para nós. Discutimos da temática ambiental, né? Discutimos de patrimônio, do que é importante ou não. Áreas protegidas, vejam aí, Estação Ecológica do Itapetí, mananciais. Lembra que eu trouxe isso na nossa última aula de áreas de conservação? Por que não considerá-las também áreas de patrimônio, né? Só áreas protegidas? O que vocês acham? Talvez já esteja implícito, mas, pô, vamos escancarar isso aí, né? Não sei se vocês concordam ou não com a ideia, né? Só para termos noção de como o espaço geográfico é distinto a depender da área. Peguei uma ideia básica de número de árvores, tá? E vocês vão perceber que o número de árvores no teu entorno vai provocar ou não um bem-estar do sujeito naquele espaço geográfico. Se o sujeito tem um bem-estar no espaço geográfico, a chance dele se relacionar muito bem com as estruturas que estão ao redor é muito maior. Se você está bem, feliz, de bom humor, a chance de você sorrir, dar bom dia é muito maior, né? Vejam aqui a disparidade entre alguns bairros, pensando em número de árvores. Será que isso influencia na qualidade de vida das pessoas e na relação das pessoas com o espaço geográfico, gente? O que vocês acham? Ou não, isso é só um número, árvore não influencia em nada no espaço urbano, tem que ficar na zona rural. Vejam ali o Jardim Laí, só com 187, né? Compensação, outros bairros, Botujuru com 8.000. Né? Diversas são as leis que vão falar que nós temos de cuidar do nosso meio ambiente. Mas, como eu disse para vocês, não há necessariamente um vínculo falando, cuida, isso é patrimônio. Normalmente a lei fala, cuida, isso é manancial, cuida, isso é montanha, cuida, isso é serra. Por que não vincular a pegada social? Vejam só quantas legislações. E à direita ali, ó, percentual de proteção. Vejam aqui, ó, 34, 52, 25%, 0,4%, 0%, tá? Vejam como a presença de vegetação influencia na temperatura. Quais são as áreas mais quentes de Mogi? Olha só, a área central. Você vai fazer uma caminhada do patrimônio lá, dependendo da hora, você vai cozinhar lá no centro de Mogi. Isso é, se você conseguir atravessar aquelas ruas no horário de pico, né? Eu tentei levar uma criançada, meus aluninhos de 6º ano, para aquela região para fazer uma caminhada do patrimônio, como se fosse um roteiro turístico. Meu pai, uma barbárie, achei que ia perder uma criança. É muito intenso, sai daquele eixinho ali de calçado e tal, não dá. É muito complicado. Eu acabei me arrependendo um pouquinho, vou admitir. Então, vejam como essa área central ela vai fornecer ao cidadão uma pior qualidade de vida pensando em temperatura. Vejam aqui num zoom. Então, temos uma ilha de calor nessa área central. Esses patrimônios se concentram numa área onde você tem aqui, por exemplo, uma temperatura mais intensa. Portanto, a caminhada ali não será o mais recomendável. Mapeamento de árvores no perímetro urbano de Mogi, e aí você vai ver a densidade dessas árvores. O vegetal também é patrimônio. Vejam a temperatura superficial, 30 a 32, pessoal. Imagina a sensação térmica. Isso aí são dados de 2019, que foi a última informação que eu achei da prefeitura, tá bom? Densidade populacional. Tem mais gente na área que é mais quente. Se o pessoal está nessa área que é mais quente, como que eles vão se relacionar com o meio, possivelmente? É mais denso, é mais cheio, é mais quente, mais conurbado? Tem mais trânsito? Não sei se o patrimônio vai ser a prioridade desse pessoal no cotidiano, hein?
certo? Queridos, para a próxima aula, quero que vocês tentem pensar em algum lugar, escolha de vocês, ou alguns lugares. Como que era esse lugar no passado? Como que ele mudou? Quão antigo é esse lugar? Não tem que ser um lugar antigo, não, tá? Pode ser um lugar de hoje. Quem que construiu? Por que que construíram? Como construíram? Isso se foi construído por seres humanos. Pode ser uma construção natural, tá? Construção natural, aspas, tá? Como que se relaciona com outros lugares? O que que acontece ou aconteceu ali? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe dessas informações? Mamãe contou, leu num livro, viveu isso, certo? Vocês conseguem pensar um pouco nessa ideia aí para a próxima aula? Na próxima aula, nossa discussão será educação ambiental no ensino, né? E vocês vão ver que eu defendo muito a ideia de que o meio ambiente é patrimônio. Acho que já devem ter percebido, né? Dei uma indireta ao longo dessas horas. Certo, pessoal? Lembrando que tudo tem seu passado, seu presente, seu futuro, tá? Para não atrasar muito a noite de vocês, pessoal, quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algum anseio, qualquer coisa que seja, tá? Quero agradecer muito a vocês por mais essas 2 horas, a todo esse tempo que vocês ficaram comigo. Muito obrigado. Muito importante que vocês participem, soltem-se mais, tá? Por favor. Vocês são de grande importância para a aula poder, para que a aula possa fluir, tá bom? Vamos pensar com carinho a ideia desse trabalho de campo. Adorei, adorei. Vamos conversar lá no grupo. Desejo a todos uma ótima noite, tá? Fiquem bem, tudo de bom. Até a nossa próxima aula sobre meio ambiente e ensino, tá bom? Tchau, gente.